Então, gente, vamos começar então a nossa segunda parte da nossa palestra de hoje. Assim como nós começamos a primeira parte evocando o livro do Gênesis, que diz que então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Hoje, agora nessa parte, nós vamos evocar também o livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: se não agires bem, o pecado espreitará a tua porta. A gente lembra que Caim, ele ficou com inveja de Abel, porque Deus se agradou do sacrifício de Abel, não se agradou do sacrifício de Caim. E naquele meio tempo, entre o sacrifício e o assassinato, que Caim vai matar Abel, Deus vai até o encontro de Caim e fala: olha, cuidado, se você não agir bem, o pecado está aí na tua porta. E esse aviso de Deus para Caim, que Caim infelizmente vai responder de forma muito grosseira, dizendo: o que eu tenho a ver com isso? Eu sou o pai do meu irmão por acaso, para ficar tomando conta dele? Da mesma maneira, Deus vem até nós e fala a mesma coisa: olha, cuidado que o pecado está na tua porta. E se a gente se demora, o pecado entra dentro da nossa porta, entra dentro da nossa casa, entra sobretudo por meio das nossas telas, o espelho preto, que são as telas dos computadores e dos celulares. Nós não tememos aquilo que nós não conhecemos. Isso é uma coisa verdadeira. Se a gente não conhece, a gente não tem medo. Isso vale tanto para perigos físicos como para perigos não físicos. Aliás, uma das coisas que é importante que a gente saiba é que existe uma relação entre o medo do perigo físico e o medo do perigo não físico. Todo mundo sabe que é difícil ter coragem de deixar o filho brincar na rua. Por quê? Porque o mundo está muito violento. Não é isso? O perigo físico, ele é verdadeiro, ele é real, ele nos afeta, sobretudo num país violento como o nosso, num estado violento como o nosso, do Rio de Janeiro. E o medo do perigo físico faz com que a gente tome certas atitudes, que se resume basicamente em deixar que as pessoas fiquem expostas o menos possível. Para a gente conseguir entender essa dinâmica, eu vou utilizar aqui agora bastante estatística. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muitos dados sobre isso que nós vamos falar. Mas nós temos nos Estados Unidos. E como o Brasil ele está sempre com essa tendência de imitar atrasadamente os Estados Unidos, a gente consegue tirar como um parâmetro para nós. Mesmo quando, percebam só, mesmo quando existem dados que comprovam diminuição de violência do ponto de vista físico, de crimes, nós sabemos que hoje nós estamos passando por um processo de diminuição da violência física. Por quê? Porque hoje o bandido, ele não precisa te assaltar, ele te dá um golpe do Pix, não é isso? Então, hoje a gente tem meios que permitem que os criminosos consigam resultados maiores com menos esforço. E isso, em média escala, em médio prazo, vai diminuir o perigo nas ruas. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma consciência muito maior dos perigos, sobretudo por quê? Por causa de noticiário. Então, a gente vê notícia o tempo todo, a gente tem medo, porque a gente sabe que realmente o mundo é violento, que o mundo é perigoso, etc. Só que, na medida em que o homem foi tendo consciência e medo dos perigos físicos, ele foi permitindo que outros perigos entrassem dentro da sua casa sem que ele tivesse a menor preocupação. Porque esses perigos que entram dentro da nossa casa sem que a gente se preocupe, exigem, na maior parte das vezes, um certo conhecimento técnico que nós às vezes não temos. Como é que você vai exigir de uma senhora, que já tem lá seus 60 anos, que ela entenda quais são as possibilidades de um smartphone que uma criança de 14 anos já domina absurdamente? Não tem como, ela não acompanhou essa evolução.
Ela não sabe até que ponto aquilo pode ser perigoso ou não. Então, na medida em que nós tomamos consciência dos perigos físicos e nós, tomamos precauções com relação a isso, na mesma medida a gente vai se deixando expor a outros tipos de perigos que são tão ou mais perigosos, e que são perigos de caráter, muitas vezes, emocionais, mentais, sexuais, inclusive. Então, o fato da sociedade ser muito perigosa e a gente ter medo fez com que a gente se prendesse muito dentro de casa, prendesse os filhos dentro de casa, e, como criança precisa de espaço, o que a gente entrega um espaço na mão da criança, que é o celular, onde ela fica entretida e a gente consegue viver com um mínimo de normalidade, aparentemente. Quando a gente para olhar os dados do uso dos celulares, a gente percebe que a média de uso contínuo, de uso acumulado de celular da humanidade, hoje é de 4 horas por dia. Essa é a média. O Brasil, ele costuma ser bem acima da média. A maioria das pessoas usa mais do que 4 horas por dia de celular. Os celulares, alguns até dão o relatório semanal, a gente consegue ver lá quanto tempo a gente ficou usando. O principal fator de influência para que os filhos sigam o mesmo caminho é o exemplo dos pais. Os filhos usam muito celular porque os pais usam muito celular e os filhos imitam. Porque como é que ele vai achar que aquele é ruim se a papai e a mamãe estão o dia inteiro com aquele negócio na mão? Não vai achar que é ruim, né? Então eles imitam. Os filhos replicam o comportamento dos pais. Certo? Os filhos precisam estar ocupados. A gente tem medo dos perigos físicos. Então, por falta de conhecimento dos perigos online, a gente prefere deixar o filho navegando na internet do que andando na rua, porque a gente se sente mais seguro. E com isso a gente acaba deixando os filhos correrem os riscos. O celular, ele vicia por causa de um mecanismo matemático / psicológico, que é a relação entre o algoritmo e uma psicologia, digamos assim, um instrumento psicológico de dependência causada por comportamentalismo. Ou seja, alguns psicólogos perceberam que você consegue manipular certos comportamentos. Isso começa sendo estudado no comportamento dos animais. Algumas pessoas já ouviram falar no experimento do cão de Pavlov. Então você vai percebendo que o ser humano ele tem certas reações, e na medida que ele tem certas reações com reforços positivos e negativos, nós conseguimos moldar comportamentos. Esse tipo de mentalidade unida à tecnologia e ao algoritmo, que é aquilo dentro do seu celular que faz com que o celular te ofereça exatamente aquilo que você quer, isso produz em nós uma lógica de vício. Ou seja, eu sempre estou recebendo aquilo que eu quero mais, e aquilo vai me deixando cada vez mais feliz, por um lado, ou seja, porque tudo que eu busco me devolve prazer, mas ao mesmo tempo esse prazer ele vai diminuindo, então eu preciso de mais. Então, a união entre a matemática da internet e a psicologia produziu esse, esse poder viciante da internet e do celular. Isso tudo que acontece, acaba provocando em nós certos problemas. E nós vamos falar aqui, vai ser diferente da primeira. Na primeira a gente fez um caminho muito lógico. Agora a gente vai falar alguns dados mais ou menos soltos, mas que a gente consegue englobar tudo dentro do objetivo. O que esse tipo de situação causa em nós? Causa em nós, em primeiro lugar, como algo básico, falta de desenvolvimento social. A gente sabe muito bem que as crianças hoje, as criadas quanto mais tela, mais dificuldade de interação. Ou seja, você bota as crianças juntas, elas não sabem organizar a brincadeira. Coisa que antigamente, com 2 pedras, as crianças brincavam de 200 negócios diferentes. Hoje as crianças mesmo não sabem o que fazer fora de casa. Certo? Porque elas precisam
elas não têm mais desenvolvimento social. Ansiedade, todo mundo sabe que celular gera ansiedade. Né? Existe um negocinho chamado notificação. Notificação gera ansiedade. Né? Faz um experimento só. Quem aqui que usa smartwatch? Quem usa smartwatch sabe muito bem que quando seu celular vibra no seu bolso, automaticamente seu braço mexe. Por quê? Porque é um sistema de dependência. É ação e reação. Você não pensa, não. Vibrou, você mexe. Por quê? Toda vez que aparece a notificação, você olha o que alguém está falando no relógio. Então, esses tipos de mecanismos geram ansiedade. Porque antigamente você ligava para alguém, a pessoa não atendia. O que você fazia? Você ligava depois. Hoje a pessoa não atende, você acha que aconteceu uma catástrofe. Ah, meu marido não atendeu, deve ter morrido, aconteceu um acidente. Você manda a mensagem, não ficou azul, você já fica desesperado. Por quê? Ansiedade. Antigamente você mandava uma carta, 6 meses depois chegava um para o outro, né? E você não ficava tão preocupado. Isso são mecanismos de ansiedade. A ansiedade está relacionada diretamente com a depressão. Só nos Estados Unidos, de 2000 a 2017, nós tivemos um aumento na taxa, porque a gente sabe muito bem que ansiedade e depressão levam a suicídio, certo? De 2000 a 2017, aumento, isso antes da pandemia, a pandemia piorou o negócio, aumento de 56% na taxa de suicídio de adolescentes. Por que 2000? Porque 2000 começa a internet, como nós conhecemos. Começam as redes sociais. Então, olha só, 56, é muita coisa. Não é crescimento de 2%, 3%. Né? Por quê? Por causa da ansiedade, por causa da depressão, né? Fortificadas pelo mecanismo do vício. Os sistemas de aprovação, né? Olha só, qual foi a grande reviravolta, né? No mundo da internet, qual foi a grande revolução do Facebook e do Instagram? É o sistema de aprovação. O sistema de aprovação é o quê? É o like, certo? Você cria... As primeiras redes sociais, que eu peguei esse tempo do Orkut e do MSN, você não tinha isso ainda, né? Tinha muito de leve. A partir do Facebook, do Instagram e do TikTok, você tem muito forte o elemento de aprovação, ou seja, você faz as coisas pela reação dos outros. Você quer que as pessoas reajam, mostrem que gostaram daquilo que você fez. Esse tipo de sistema alimentam um negócio muito perigoso dentro de nós chamado narcisismo. O que é o narcisismo? Narcisismo é o orgulho que todo mundo tem, mas é elevado ao grau de doença. As redes sociais provocam em nós aquilo que existe de mais narcisista. Então a gente vai mostrando e esperando a reação. Né? Só que existe um ditado americano muito verdadeiro, que é o seguinte: mais pele, mais like. É muito fácil perceber que de tudo aquilo na internet que gera likes, o que mais gera likes é o quê? Exposição sensual. Disparado. E a pessoa sente de tal maneira necessidade de aprovação que ela se rebaixa a expor o próprio corpo. Por quê? Porque ela sabe que esse é o jeito fácil e rápido de receber o máximo de aprovação em menos tempo. Muitas vezes, inclusive, e agora a gente está num outro problema, que é a inteligência artificial, a pessoa manipula o próprio corpo para isso. Muito comum. Sobretudo com adolescentes, com jovens, meninas, sobretudo. Ou seja, a pessoa, ela não só expõe o próprio corpo, mas ela modifica o próprio corpo com aplicativos, com filtros, para quê? Para expor aquele falso corpo dela, para ganhar mais like, porque o like dá uma sensação boa, dá prazer. A pessoa se sente bem, se sente aprovada, se sente admirada. Quem não gosta de se sentir admirado? Então, só que isso é o tempo inteiro. Na mão.
Né? Ao mesmo tempo, nós temos o contrário. Da mesma maneira que o algoritmo e tudo isso fortalece em nós o narcisismo por causa, né, da aprovação social, ele machuca o nosso narcisismo por causa da desaprovação social. Por quê? Porque o bullying, né, a palavra que se usa muito, a zoação, que antes era um negócio restrito, o filho ia para a escola e tinha um coleguinha que zombava dele durante o recreio, agora é o tempo inteiro, numa escala absurda. E, normalmente, esse é o caminho pelo qual se chega ao suicídio de adolescentes. Ou seja, o adolescente faz algo, ele é criticado, mas ele não é criticado pelo coleguinha da escola, ele é criticado por centenas de perfis que vão martelar aquela negação em cima da cabeça dele, ele não vai conseguir lidar com isso, na maioria das vezes ele não vai ser capaz sequer de falar com os pais que aquilo está acontecendo, e infelizmente a gente escuta com uma certa frequência pais de suicidas que vão olhar as redes sociais do filho, depois que aconteceu, e percebem que o filho estava sendo, né, vítima de uma verdadeira cruzada de negatividade. Ou seja, a gente criticando e falando mal e falando coisas absurdas o tempo inteiro. E a pessoa se sente envergonhada. Uma coisa curiosa que o mundo virtual faz é, a gente acha que aquilo ali é o mundo real. Então, a gente acha que de fato as pessoas gostam da gente porque a gente ganhou like. E que de fato as pessoas nos odeiam porque estão falando mal de nós. Sendo que no mundo real ninguém está nem aí para você. Né? Só que como esse negócio é muito presente, a pessoa se sente, sabe, rejeitada por todo mundo. E como os colegas estão conectados um com o outro, isso acaba também, às vezes, transbordando, inclusive, para o mundo real. E imagina só, a pessoa se sente envergonhada diante dos outros. Então, o bullying, que antes era um negócio restrito, que uma pessoa só fazia com alguém, que não era na frente de todo mundo, agora ele está disponível 24 horas por dia na frente do mundo inteiro. Isso é muito pesado, gente. Isso daí é pesado até para um adulto, maduro. Para vocês imaginem, para um adolescente, está em formação ainda, de caráter, de tudo. Né? Com relação à pornografia na internet, o que é que nós temos? Nós temos hoje um acesso hiperfacilitado, a gente já falou sobre isso. Né? Se estima que metade das crianças de 8 a 16 anos já foram expostas à pornografia. Existem estimativas que jogam mais para baixo. Mais para baixo. Tá? Essa daqui é uma, digamos, equilibrada. De 8 a 16 anos, metade das crianças já foram expostas. Uma coisa interessante. De todo o conteúdo da internet, vamos pensar como o conteúdo da internet fosse uma pizza. 27%, ou seja, uma grande fatia, certo? 27% de todo o conteúdo na internet é pornografia. 27% é muita coisa. 27%. Só em 2019, os sites pornográficos tiveram mais acessos do que Amazon, Twitter e Netflix somados. Olha, Netflix é um negócio que todo mundo assiste o dia inteiro. Amazon todo mundo entra para comprar. Twitter, quem é viciado em Twitter fica o dia inteiro também. Se você somar os três, não dá os sites de pornografia. Vocês terem noção do número. Você vê como é que esse negócio movimenta dinheiro. Como é que isso movimenta dinheiro? 26% dos adolescentes entre 13 e 17 anos buscam pornografia ativamente. Ou seja, buscam porque querem. E o resto não busca, mas chega. Porque seu filho joga jogo online e chega uma propaganda. Alguém no chat do jogo vai lá e manda um link. É assim que funciona. Então, 26% já buscam ativamente, fora o que não busca ativamente, né? Que aparece. E aparece aquelas notificações. 88%, olha só, quase 90% dos vídeos pornográficos mais populares do mundo contém violência física. Quase 90% da pornografia assistida é com violência.
certo? Hoje nós temos o seguinte índice de consciência sobre pornografia. O que é consciência sobre pornografia? Você perguntar para um jovem, fala assim, você sabe o que é essa palavra? E a pessoa sabe, fala, não, eu sei o que é. Então, de 15 a 16 anos, 79% tem consciência sobre pornografia. Sabe o que é. De 13 a 14, 66%. De 11 a 12, 51%. A maioria das pessoas dizem, não, meu filho de 11 anos nem sabe o que significa isso. Metade das crianças de 11 sabem o que significa isso, porque já tiveram exposição. A exposição à pornografia é o denominador comum dos abusadores, inclusive dos abusadores de crianças e adolescentes, né? Inclusive um fenômeno novo, assustador, é jovens abusadores. Ou seja, você já tem pessoas que eram consideradas crianças que já são abusadores, por querer imitar o que vem. A média de idade em que se começa a enviar nude, né? O que é nude? Nude é foto da pessoa sem roupa, não é isso? A média de idade de envio dos nudes nos Estados Unidos é 10 anos de idade. A média. Tem muita criança de 10 anos enviando nude. Certo? E muitas vezes isso é reforçado pela mentalidade que os americanos chamam de not my kids. Ou seja, não, isso acontece com os filhos dos outros. Isso não acontece com os meus filhos. Né? Ou seja, a pessoa não se preocupa porque acha que isso é só na casa do vizinho. Aí a gente volta, né? O pessoal mais antigo lembra muito bem, que toda mãe que se preze falava com os filhos para tomar cuidado com os estranhos, não é isso? Cuidado com os estranhos. Se uma pessoa estranha oferecer alguma coisa, você não pega. Né? O que acontece? A gente se preocupava com os estranhos na rua, que era meia dúzia de gente. Agora, o mundo inteiro tem acesso ao seu filho na internet. Porque a partir do momento que ele está numa rede social, as pessoas conseguem chegar a ele. Foi feito o FBI lá nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, fez um experimento de criarem perfis, é o pessoal do FBI que controla essa questão de combate à pedofilia. Eles fizeram perfis, isso tem filmado, eles fizeram perfis de meninas, para calcular quanto tempo demoraria para chegar uma mensagem de um adulto desconhecido. A média é 1 minuto e meio, entre a criação do perfil e alguém te ligar, de chamada de vídeo. Ligar, entendeu? Não é nem mandar mensagem. Ligar. Então, o acesso aos estranhos está hiperfacilitado, descarado. O filho com celular, com internet, com acesso à rede social, é a mesma coisa, é pior ainda que você colocar uma placa na sua porta, né, dizendo, olha, meu filho está aqui indefeso. Só que o que acontece? Como eu falei, a gente não teme aquilo que a gente não conhece. A maioria das pessoas simplesmente nunca pararam para pensar que alguém poderia ligar para o seu filho porque ele está com o celular na mão. Mas isso acontece, e acontece bastante. Né? Quantas pessoas que nós não conhecemos acessam às redes? Né? Oferecem dinheiro, porque as crianças hoje já têm Pix, né? Então oferece Pix para a criança. Olha, você vai tirar uma foto. É assim, né? Sabe como é que eles fazem? Eles ligam para a criança atende. Oi, aqui é o tio fulano. Né? Seu pai já te ensinou o que é não sei o quê, aí fala alguma coisa. Né? Não, então eu vou te ensinar. É assim, é lúdico, entendeu? Com voz suave. Não é um bandidão, entendeu? Que vai chegar assustando a criança. São esses, né, gente que produz conteúdo infantil mesmo. Aquelas coisas bobinhas. Então, ligam. Existe os estranhos dentro das telas. Esse problema, ele acaba ficando diretamente relacionado com o problema do suicídio. Né? Por que a gente voltou no assunto do suicídio? Por quê? A internet ela tem a ver com o suicídio por causa da questão do narcisismo, dos likes, dislikes, etc. Mas ela também tem a ver com o fato de que um jovem, uma criança que é abusada, ela não consegue lidar com isso, na maioria das vezes. Por quê? Ela nem entende o que é, mas ela sabe, ela se sente violentada, se ela sente que tem algo de errado, ela se sente culpada na maioria das vezes, e ela sofre com isso, isso também leva ao suicídio. Esse dado é do Brasil, da Fiocruz, 2011 a 2022.
o suicídio de crianças e de jovens cresceram de 2011 a 2022, em média, 3,7% ao ano. Gente, o suicídio de criança era um negócio que não existia. Não existia o suicídio de criança. É um negócio que cresce quase 4% por dia, por ano, há 11 anos. E a gente nem tem os dados mais recentes, de 2023 e 2024. O número de autolesão, né? Autolesão é a pessoa que se corta, comportamento borderline, né? E outras coisas do gênero. O número de autolesão cresce por ano 21%. No Brasil. Nos Estados Unidos é pior, no Brasil é 21%. De vez em quando surge as pessoas preocupadas, né? Lembra um tempo atrás, tal da baleia azul, não sei se o pessoal vai lembrar disso. O desafio do não sei o quê. Aí vai alguém na internet e fala que a criança, seu desafio é, sei lá, subir na janela. Aí a criança vai lá e sobe na janela para cumprir o desafio. Né? Tem gente que fica fazendo isso de propósito, incentivando comportamentos perigosos e incentivando suicídio. Existe fórum de incentivo ao suicídio de menores na internet. Gente que fica lá por conta disso. O que eles ganham com isso? Sadismo. Ou seja, eles sentem prazer em ver a morte dos outros. É só isso. Entendeu? Então isso existe. E isso muitas vezes chega nas nossas crianças sem a gente perceber. Porque é evidente que, sabe, essas coisas vão aparecer, não vai... É difícil chegar a criança e falar com você exatamente o que ela está vendo. Se você não pegar o celular e conferir cada coisa, se você não criar meios, né, de que a criança não consiga acessar certas coisas... E outra coisa, as crianças são muito espertas. Você vai lá e bloqueia, a criança sabe desbloquear, entendeu? Não é que você vai arrumar um aplicativozinho de proteção que vai resolver, não, porque essas crianças elas são muito mais espertas que você. Então tem que criar mecanismos de segurança. Um dos motivos básicos da difusão, né, da pornografia e da violência é uma moral permissiva, um niilismo moral. Um dos motivos pelos quais nós permitimos que isso aconteça não é somente a falta de conhecimento que nós temos dos perigos, mas muitas vezes nós somos influenciados também por uma moral muito permissiva. A gente não percebe que tem certas coisas que deveriam ser proibidas, porque é feio proibir as coisas, né? Porque a gente foi criado naquele ambiente dos anos 90, com gente rebolando seminua na televisão, em canal aberto, 2 horas da tarde, entendeu? Hoje em dia ainda está menos pior do que naquele tempo, a televisão, mas a internet está muito pior. Então a gente se acostumou de tal maneira com isso, com as músicas, né, que falam coisas, né, bárbaras, e a gente vai... Esse permissivismo moral também vai causando problema. Somado a isso, o que nós temos? O benefício econômico, que a indústria gera muito, muito dinheiro. Já viram aqueles influenciadores que vão na rua entrevistando as pessoas? Perguntam assim, qual que é o seu emprego? Quanto que você ganha? Coisa mais normal do mundo é ver uma moça nova, bonita, né? Quantos anos você tem? 23 anos, 24 anos. Quanto você ganha por mês? 30 mil. Pô, 30 mil? O que você faz? Conteúdo mais 18. O que você faz? OnlyFans. Privacy. Ou seja, as pessoas ganham muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Não é? Falsos argumentos libertários. Essa ideia de que liberdade de expressão, todo mundo tem que ter direito de falar o que quiser. A liberdade de expressão, ela tem que ser limitada na medida em que ela afeta o bem comum. Né? Não tem isso de que, né, tudo bem. A ausência de leis cuidadosamente preparadas, da aplicação das leis. Confusão e apatia por parte de muitos. Né? Muita gente não sabe que o pessoal acha bonito. Se for menino, né, a maioria dos pais acha bonito o menino ver pornografia. Né? Porque aí virou homem. Né? Acha bonito. Incentiva, compra. Existe muito essa mentalidade, sobretudo,
com meninos, né? Confusão, apatia. Muitas vezes, má formação do próprio clero ou de pessoas da igreja que, sabe, desvalorizam o peso do pecado contra a castidade, como se fosse normal, como se fosse assim mesmo. Para que a gente possa dar uma resposta para isso, para esse tipo de situação, a própria igreja recomenda o quê? Que nós tenhamos o esforço de fazer uma completa formação moral das crianças e dos jovens. Padre, é impossível tirar o celular dos meus filhos. Olha só, nem sempre é impossível não, tem uns que dá para tirar mesmo. É só tirar e pronto, né? Alguns não dá para tirar, por causa da comunicação e etc. Só que você tem que ter responsabilidade de estar por dentro de como a coisa funciona, para conseguir evitar o máximo de perigo nesse tipo de ambiente. Né? E sobretudo, esse cuidado de não permitir um uso não supervisionado da internet, né? A não ser quando chegar num momento e numa idade que você tenha plena confiança. Por quê? Porque se seu filho já é maior de idade, né, ele já vive a vida dele, ele é responsável pelo que ele faz. Mas até isso acontecer, você é responsável. E muitas vezes, claro, aqui, né, por ignorância, por nunca parar para pensar, a gente foi conivente com perigos gravíssimos. Porque a gente não parou. É evidente que ninguém aqui quer o mal para o filho. Mas às vezes você não parou para pensar no risco que ele corria quando você deixava que ele entrasse para o quarto dele com acesso à internet. Né? Quando ele ficava jogando e conversando com as pessoas no jogo, sem você, sabe, ver o que ele estava falando. A gente escuta histórias assim, a gente lê histórias assim. Eu descobri uma coisa sobre meu filho que já acontece há 10 anos, há 5 anos. Um tempo atrás, um menino foi preso, um menino adolescente, né, 18 anos, né, foi preso pela Polícia Federal aqui no Brasil, porque ele tinha uma rede de prostituição virtual, um moleque, entendeu? Com os colegas da escola. Ele tinha uma mini empresa de pornografia. E quando a Polícia Federal chegou na casa dele, tem filmagem disso. A mãe ficou tipo assim, o que está acontecendo? Seu filho é um criminoso. Aí, meu filho, ele não faz crime nenhum, ele joga videogame, entendeu? Joga computador. Mas ele ficava, o que ele fazia? Ele vendia pack. O que é pack? É um conjunto de fotos. Então ele pagava as meninas da escola para tirar as fotos íntimas, elas mandavam para ele fazia pack e vendia no Telegram. Né? Tudo é pago por Pix. Então o moleque novinho já ganhava dinheiro desse negócio, pagava as meninas. Então esse tipo de coisa acontece. Justamente nós temos que ter cuidado porque, como eu falei, as duas coisas. O perigo que nós temos de exposição à pornografia propriamente dita e o perigo que nós temos de que o nosso narcisismo, que todo mundo tem, a criança também tem, seja utilizado ou para incentivo do mal em troca de aprovação, ou para que a negatividade que chega até ele não gere consequências drásticas, sobretudo suicídio. Mudanças de comportamento têm que ser investigadas. Seu filho era de um jeito, do nada ele está mais triste, ele está mais... Alguma coisa está acontecendo. Não existe efeito sem causa. E às vezes pode ser isso, entendeu? Às vezes pode ser isso. Pode ter centenas de pessoas mandando mensagem para ele, mandando ele se matar. Porque tem gente que faz isso. Ensinando. Entendeu? Tem, tutorial de suicídio. Como é que você faz para se enforcar? Que remédio que você faz para morrer? E às vezes a gente pode estar sendo negligente no sentido de, olha, eu não sei. A questão é, se seu filho tem necessidade de usar, beleza, ele vai usar. Você sabe o que ele está fazendo, o que ele está usando, com quem ele está conversando, quem são essas pessoas.
se são adultos, se não são. Menor de idade não é para ficar conversando com adulto na internet, né? Então, esse tipo de controle. Né? Evidente que, para além do controle propriamente dito, do celular e etc., a formação moral. Saber isso é muito difícil, porque a maioria de nós não teve isso. Entendeu? A maioria das famílias católicas não sabem falar sobre sexualidade com os filhos. Não sabem. Por quê? O que acontece? Né? A maioria das pessoas aprende sobre isso com os colegas da escola e com a internet. Você não aprende do seu pai e da sua mãe, a maioria das vezes. Né? Então você já aprende uma sexualidade totalmente deturpada e a pessoa carrega isso pro resto da vida. Aí a pessoa está casada. O que acontece com a maioria das pessoas hoje? Elas estão casadas e elas não entendem ainda o que é vida sexual. Elas não entendem que é entrega de pessoa inteira, que é corpo e alma. É tudo pensado na ótica da pornografia, da performance, do resultado satisfatório do prazer, etc, etc. Aí por quê? Porque a pessoa já aprende isso desde novo. Aí a criança, né, ela já vai crescendo. Não é sério. Sabe aquela coisa que a gente fala muito de quinta série? Qual que é o fenômeno de quinta série? Porque um assunto tão importante quanto sexualidade é apresentado para nós como algo que não é sério e vira engraçado. Por isso que, né, as piadinhas indecentes são engraçadas. Por quê? Porque a gente nunca levou isso na seriedade. Então, uma completa formação moral, buscar meios de aprender como falar com os filhos, quando falar com os filhos sobre esse assunto, para que você seja o primeiro a falar sobre isso com o seu filho. Para que ele seja preparado, quando vier uma informação de fora, ele saber do que está sendo falado. Essa é a verdadeira educação sexual. Não é ficar deixando para que a pessoa aprenda na internet, nem aprenda na escola, né? Sobretudo quando a escola católica nem vai ter aula de educação sexual, mas as escolas públicas às vezes têm. Então as crianças e os jovens do nosso tempo necessitam da educação que lhes permita discernir os programas e amadurecer sua condição de usuários responsáveis da comunicação. Porque não basta simplesmente você conseguir milagrosamente fazer com que seu filho não saiba que existe isso. Não dá. Primeiro que é impossível. Segundo que, se ele, num mundo hipotético, se seu filho tem 15, 16 anos e nunca ouviu falar que existem coisas ruins, na hora que chegar, ele vai encarar aquilo só como algo novo. E quando a gente está diante de algo novo, a gente quer conhecer, porque faz parte da natureza humana o desejo de conhecer. Então não é simplesmente evitar que a pessoa saiba do assunto, é prepará-lo para lidar com o assunto de forma responsável. Para saber que aquilo existe, mas é mal, me faz mal, que eu devo, evitar. Claro, tudo isso não é você chegar para uma criança de 11 anos e sair despejando informação. Tudo isso num equilíbrio muito grande, usando as palavras certas, aí que é o difícil, né? Mas a gente tem que tentar. Tendo consciência do grau de maturidade, porque isso não pode ser padronizado. Com 12 anos eu posso falar sobre assunto X. Não, depende. Tem criança de 12 anos que é mais madura, tem criança de 12 que é mais infantil. Então também esse tipo de discernimento. Os educadores também, né, os professores sobretudo, têm que se esforçar para ser um verdadeiro auxílio para os pais nesse processo também. Saber como corrigir. Né? As mães sabem muito bem. Olha, eu faço o maior esforço para o meu filho ser preservado, etc, etc. Ele vai para a escola, e isso acontece em escola católica, em qualquer escola. Aí ele escuta o negócio do coleguinha, porque a escola não tem como ter controle do que os pais ensinam ou deixam de ensinar para as crianças. Aí a criança volta para casa falando alguma coisa. Né? Vai acontecer. Né? Se isso é falado na escola, os professores têm que ser preparados para lidar com esse tipo de situação. O que eu faço quando um aluno está falando certa coisa? O que eu faço quando um aluno está com alguma coisa na mão que é ruim? Então, buscar meios também de formação nesse sentido. Sublinhar a importância de que as escolas saibam pôr em relevo o respeito à pessoa humana, o valor da vida familiar,
importância da integridade moral da pessoa. É isso? Os jovens precisam também contribuir para pôr muros ao avanço da pornografia e da violência, sabendo responder positivamente à iniciativa dos pais e dos educadores, dando a sua contribuição, né, para evitar, porque às vezes o jovem, ele não só ele é afetado, mas ele funciona como meio difusor, não é isso? Por meio dos compartilhamentos, né? Ou seja, não só, ele não se contenta em fazer mal a si mesmo, mas ele quer que todo mundo fique ruim também, então ele vai mandando para os colegas, etc. Então você ter essa consciência do mal que está sendo feito. Para todo mundo, ter consciência, assim, uma coisa que resolveria metade dos problemas, ter consciência do valor da pessoa humana. É quando você, diante de um vídeo, por exemplo, você entende que aquilo ali é uma pessoa que está ali no vídeo. Que muitas vezes está ali sofrendo com uso de drogas, sendo abusada, às vezes escrava sexual. Ah, mas às vezes a pessoa faz porque quer. É, mas nem por isso deixa de ser triste, né? Você pensar que podia ser uma filha sua, então. É isso. Por que não? Você acha que todas essas mulheres, todas elas, vieram de famílias super desestruturadas? Às vezes não. Como é que você se sentiria? Hoje em dia, com essa exposição que nós fazemos das crianças, né, nas redes sociais, o pessoal pega a imagem dos filhos da gente e bota a inteligência artificial e aparece em site ruim, entendeu? Então, esse tipo de situação ajuda, eu acho que é uma das coisas que faz a pessoa, quando tem esse tipo de vício, que a gente sabe muito bem que é difícil a pessoa se curar do vício, a pessoa para para pensar, sabe, não é justo. Não é justo. Como eu me sentiria se fosse alguém da minha família? Como eu me sentiria se eu descobrisse que é minha filha que está vendendo sua própria imagem? E por que é justo eu fazer isso com a filha dos outros? Por que é justo eu ajudar a financiar essa indústria que mata? E na igreja, a nossa responsabilidade é, sobretudo, o ensino constante e claro da fé, da objetividade da verdade moral. Inclusive, o ensino claro daquilo que a igreja fala acerca da moral sexual. Se a igreja, isso aqui vale para os padres, isso vale para os catequistas, isso vale para todo mundo que tem qualquer função falante na igreja. Se a gente relativiza a moral, a gente colabora com tudo isso. Se a gente tem medo de falar, porque às vezes não é que a gente acha que está tudo bem, mas às vezes a gente não se sente na coragem de alertar, de falar, de ser mais duro com relação àquilo que a igreja ensina sobre isso, a gente acaba também colaborando com isso. Né? Todas as vezes que a gente, sabe, deixa de ser profético, a igreja fala isso, olha, a igreja deve ser uma voz profética e sinal de contradição. Saber falar o que desagrada, né? Saber colocar o dedo na ferida e mostrar para as pessoas que esse caminho leva à morte, que esse caminho leva à destruição da família. Saber falar com um pai de família que ele está destruindo a própria vida e a vida da família dele. Saber falar com uma mãe, porque não é só homem que sofre disso. Saber falar com os pais que eles são responsáveis pelos filhos e que os filhos podem já estar trilhando um caminho de morte, de perversão. Então, o que eu falo com vocês eu não tenho como chegar aqui e dar a solução mágica. É muito chato vir alguém, né, profeta da destruição, anunciar um monte de desgraça e ficar por isso mesmo. Infelizmente, o que eu estou fazendo é quase isso, né? Estou deixando todo mundo aí chateado e não vou dar solução. Olha, não tem solução prática, né? Fácil. O que tem é a gente colocar na nossa cabeça a consciência de que a gente precisa entender do assunto e que a gente precisa não só entender, mas colocar os meios necessários para que a gente se forme a ponto de saber conduzir os nossos jovens e as nossas crianças num caminho que seja melhor, menos destrutivo, para que eles possam ter uma vida mais saudável e, em última análise,
para que eles possam salvar a alma. Porque o pior de tudo isso não é a violência, não é a exposição, não é a depressão, não é o suicídio, é o inferno. Então, isso é um caminho que leva para o inferno. Então, a gente saber, sabe, a partir de agora, se eu nunca parei para pensar sobre isso, agora eu vou parar para pensar, eu vou buscar conhecer, eu vou buscar estudar, eu vou rezar nessa intenção, para que eu seja capaz também, dentro do meu papel, né, seja de pai, de educador, de igreja, eu conseguir alertar, conduzir os meus filhos e ajudar todas aquelas pessoas que dependem de alguma forma de mim. Então, é isso. Essa que é a triste mensagem que a gente tem para passar. E eu não sei se dá tempo de ter pergunta, acho que não, porque já está na missa, mas espero que vocês tenham aproveitado. Desculpe aí o clima pesado, mas não tem como falar disso de forma leve, mas eu acho que é importante de vez em quando a gente ter uns choques assim, de realidade. Vamos pedir ao Nosso Senhor, Nossa Senhora que nos proteja nossas crianças, nos dê sabedoria, porque a gente sempre fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então é só o Espírito Santo que vai poder dar para a gente condições de dar respostas adequadas para problemas tão graves. Vamos pedir esse auxílio a Deus, Nosso Senhor, especialmente agora na Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria.